Olá, eu sou a Lídia Cabral, eu sou fundadora da Tech for Sex, uma plataforma de conteúdo, pesquisa e tendências em inovações para o bem-estar sexual. O nosso propósito é compartilhar como as novas tecnologias estão impactando na nossa intimidade, em nossos relacionamentos, te ajudando a viver uma sexualidade mais consciente e positiva. E hoje eu vou apresentar para vocês algumas tendências que estão em alta neste universo, que vale a pena você conhecer, seja como consumidor, para benefício próprio, ou como empreendedor e investidor, se você estiver em busca de novas oportunidades. Mas antes de falar sobre tendências, eu queria resgatar por que esse tema do bem-estar sexual ganhou tanto espaço na mídia nos últimos meses e o que é que está por trás desse movimento. Após um período de quase 2 anos de pandemia, para uma grande parcela da população, o conceito de bem-estar foi revisto. Pesquisas mostram que após a Covid, as pessoas estão mais conscientes de sua saúde e dispostas a mudarem os seus estilos de vida para ficarem bem. Bem-estar é holístico e durante a pandemia as pessoas passaram a valorizar aquilo que é mais importante, ressignificando comportamentos e atitudes, inclusive a forma como expressam a sua sexualidade. Com limitações físicas para encontros, a necessidade de manter relacionamentos remotos, compartilhar uma intimidade muitas vezes desgastada ou mesmo se bastar na sua própria companhia, fez com que as pessoas buscassem novas alternativas para sentir prazer, relaxar e desestressar. A ausência de opções externas e de uma vida social ativa levou muita gente a experimentar produtos, serviços e aplicativos na privacidade e segurança da sua casa, coisas que, em condições normais de temperatura e pressão, levaria muito tempo para boa parte das pessoas conhecerem. A quarentena, ela abriu um espaço e pavimentou o terreno para uma nova revolução sexual tecnológica. E ao longo das nossas vidas, a gente vem investindo bastante na nossa saúde física, mental. A gente cuidou para evoluir intelectualmente, espiritualmente, materialmente. E agora chegou a hora da gente desbravar uma nova fronteira do nosso desenvolvimento pessoal. Explorar a nossa sexualidade. Afinal, não tem como a gente se sentir bem com nós mesmos se a gente não está bem com a nossa sexualidade. Falar de bem-estar sexual é também falar de saúde. E através dessa ótica, a gente consegue ampliar a conversa e adentrar em novos espaços, novas mídias, novos ecossistemas. Aos poucos, a gente vai removendo os tabus e os estigmas existentes para naturalizar a importância de se falar sobre prazer. E partindo desse entendimento que agora eu vou apresentar para vocês algumas tendências e inovações que estão se popularizando. E a primeira tendência que eu vou falar para vocês é sobre sexo inclusivo. Por muito tempo, os produtos, conteúdos e serviços relacionados ao universo erótico, eles foram produzidos e direcionados para homens cis, brancos e héteros. Mas graças aos movimentos sociais que levantaram a bandeira da sexualidade positiva e que contribuem para afirmar que todos têm direito a sentir prazer, sem vergonha ou discriminação, a gente começa a ver uma mudança de paradigma e mais empresas sendo criadas para atender uma grande parcela da população que por muito tempo teve as suas necessidades sexuais negligenciadas. E para demonstrar como essa inclusão está acontecendo na prática, eu vou trazer aqui alguns exemplos. O primeiro deles é o Silver Sex, sexo prateado. Você já ouviu falar nessa expressão? Sim, existe vida sexual na maturidade e ela é tão importante quanto em qualquer outra fase da vida adulta. Embora a frequência do sexo ela possa diminuir nesse período, a qualidade pode aumentar. E as empresas que ajudarem pessoas na maturidade a lidarem com as suas disfunções sexuais, elas terão um mercado gigantesco pela frente. Afinal, amor e prazer não param à medida que envelhecemos, e a existência de uma vida íntima traz benefícios à saúde. A Mystery Vibe, que é uma empresa americana de vibradores, ela identificou que mulheres que passam por perimenopausa, menopausa, pós-menopausa têm uma redução do nível de estrogênio, o que pode acarretar em uma secura vaginal. E que vibradores desenvolvidos especificamente para serem anatomicamente compatíveis com vulvas que apresentam qualquer diferencial vaginal, eles poderiam funcionar como dispositivos médicos e de prazer. E pensando nisso, eles desenvolveram 2 modelos, o crescendo e o pouco, que são mais finos,
pequenos e suaves, para minimizar qualquer atrito ou desconforto durante o uso. Um outro exemplo, quando a gente fala de inclusão, é uma empresa chamada Bump. Imagina que se falar de masturbação é um tabu na nossa sociedade, quando se trata de pessoas com deficiência, então, praticamente esse assunto não existe. A Bump é uma empresa que acredita que todos têm o direito de gozar. Por isso, como foco, eles querem dar autonomia para pessoas com deficiência, para que elas possam sentir prazer e felicidade sexual. O Bump, na verdade, ele é um masturbador, que ele funciona como um joystick, que ele elimina a necessidade de se utilizar as mãos e as habilidades motoras finas em toda a experiência do usuário, desde a embalagem até o uso, limpeza, carregamento e armazenamento. Ele foi criado em colaboração com a comunidade de designers, clínicas e também pessoas deficientes. A Loveware é uma outra iniciativa que desenvolveu uma roupa íntima inteligente, que interage com o travesseiro, onde a pessoa pode abraçar, acariciar e pressionar, reproduzindo as sensações vibratórias na roupa íntima, que ajuda pessoas com deficiência motora a explorarem o seu prazer. Um outro exemplo também de sexo inclusivo é o Vidom. O que é o Vidom? O Vidom ele foi desenvolvido pensando nas necessidades de mulheres lésbicas, queer e homens trans. Ele funciona como uma espécie de um estrapão tecnológico que pode ser vestido como uma roupa íntima e é composto por uma prótese peniana que pode passar do estado flácido para o ereto em poucos segundos através de uma conexão com o celular. Então, como vocês podem ver, o prazer ele está começando a ficar mais acessível e inclusivo, independente de idade, orientação sexual, cor, identidade de gênero, habilidade física ou mental. A próxima tendência que eu vou compartilhar com vocês é sobre autoprazer. O estigma da masturbação está diminuindo à medida que mais pessoas abraçam o autoprazer e o assunto vem ganhando projeção e popularidade na mídia, com diversos programas, séries e documentários, abrindo espaço para o tema. Cara Delevingne, Dakota Johnson, Lily Allen, Gwyneth Paltrow são algumas das celebridades internacionais que passaram a vincular os seus nomes a uma série de marcas de sex toys, influenciando mulheres no mundo todo a normalizarem o tema da masturbação. E no Brasil não tem sido diferente. Recentemente, Marcella McGowan, ex-BBB, influenciadora e médica, que levanta a bandeira da sexualidade positiva, lançou a sua própria marca de sex toy. E várias outras artistas de diferentes faixas etárias, como Sabrina Sato, Bruna Marquezine e Eliana Giardini, já compartilharam publicamente que são adeptas dos vibradores. A boa notícia é que é cada vez maior a oferta de dispositivos e plataformas que podem ajudar pessoas a entrarem no clima e turbinarem o seu prazer. E para começar, vamos falar sobre áudios eróticos. Você já se permitiu escutar algum? Assim como os podcasts permitem que a gente consuma conteúdo enquanto a gente realiza alguma atividade em paralelo, o mesmo vale para os áudios eróticos. Eles podem ser um combo perfeito para sessões de alto prazer. Com diferentes estilos e narrativas, os áudios eles ajudam os ouvintes a ampliarem o seu repertório de possibilidades sexuais, despertando a imaginação e a excitação. Inclusive, alguns brinquedos sexuais, como o da marca Satisfyer, já podem se conectar com plataformas de áudio e eles interagem com o conteúdo conforme a cena vai sendo narrada e se reproduzindo. Aqui no Brasil, empresas como Tela Preta, Share Your Sex, Punch Nova disponibilizam seus contos eróticos narrados e guias de masturbação guiada em suas plataformas. No Spotify também é possível encontrar áudios eróticos de criadores de conteúdo como a Malu Figueira, da Ouve Malu. Bom, mas para quem ainda prefere estímulos visuais, tem crescido as opções de sites pornôs com viés femininos ou female friendly, que eles evitam a pegada de exploração e degradação dos pornôs convencionais e apresentam enredos com roteiros mais elaborados, realistas e sensuais. É possível encontrar estes vídeos em sites como Lust Cinema e Beleza. Por serem produções de qualidade mais alta, esses vídeos geralmente têm um custo adicional para a visualização. E claro, gente, a gente não poderia deixar de falar dos vibradores, né? Sendo o produto de uso mais recomendado para promoção e estímulo do alto prazer, os vibradores eles não iam ficar de fora dessa tendência. Até pouco tempo, os vibradores e dildos, eles tinham pouca tecnologia e funções disponíveis. A grande maioria, ele se limitava a reproduzir o formato fálico do pênis, com materiais e texturas e designs bem duvidosos.
Mas que bom que uma nova leva de empreendedores, em grande parte mulheres, estão mudando esse cenário e desenvolvendo produtos discretos, modernos, descaracterizados e muito mais adequado às necessidades dos nossos consumidores. E dentre os vibradores mais modernos disponíveis no mercado, do ponto de vista de tecnologia, eu queria trazer um para vocês, que chama Lioness. Ele é um vibrador inteligente, que ele possui sensores de biofeedback que é capaz de coletar a temperatura e os movimentos internos das usuárias durante a masturbação. Na sequência, ele passa esses dados para um aplicativo, que indica quais movimentos foram mais funcionais, proporcionaram maior prazer, e ele traz autoconhecimento, despertando curiosidade e a vontade das usuárias explorarem o seu próprio corpo. Mas vale lembrar que os vibradores eles não são itens obrigatórios para sessões de masturbação e nem precisam necessariamente ter uma tecnologia da NASA para funcionar. O mais importante é que o consumidor ele saiba identificar o produto adequado ao seu momento e se sinta à vontade para fazer ou não uso dessa ferramenta. A nossa terceira tendência são sobre aplicativos que desbloqueiam a inteligência erótica. A pandemia ela despertou a curiosidade sexual coletiva. Como população, compramos mais brinquedos sexuais, nos masturbamos mais e nossas buscas no Google por posições sexuais, fetiches, cresceram consideravelmente. Existe um desejo real de experimentação e exploração, mas muita gente não sabe nem por onde começar. É difícil encontrar informação e conteúdo de qualidade quando se trata de descoberta sexual. Isso sem contar com a vergonha e o estigma que a gente sente. Algumas empresas elas identificaram essa necessidade e desenvolveram plataformas que estão ajudando pessoas a desbloquearem a sua inteligência erótica. E o que isso significa na prática? São aplicativos que promovem uma jornada de autoconhecimento íntimo. Eles fazem as pessoas refletirem sobre os seus desejos, valores sexuais, o quão satisfeita elas estão com a sua vida sexual. E elas ajudam as pessoas a compreenderem as suas preferências e limites sexuais, para ter confiança de agir de acordo com esses limites. Embora eles não substituam terapeutas sexuais, eles podem ser uma opção mais acessível para quem busca mais prazer e felicidade sexual. A maioria dos apps, eles contemplam conteúdos legitimados por profissionais da área, além de diferentes formas de engajamento, com áudios, vídeos e exercícios práticos. Alguns exemplos que a gente tem nessa frente são o Enjoy, que ele é focado na sexualidade feminina e ele é um app que aborda tópicos como aumentar a libido, o prazer, melhorar a comunicação sexual e ele também ensina sobre práticas de mindful sex, que na verdade é o sexo consciente. Como boa parte do conteúdo dele é em áudio, é possível ouvir de qualquer lugar, em diferentes momentos e atividades do dia. O Coral também é um outro aplicativo que ele traz uma abordagem parecida, mas ele também tem uma seção que ele ajuda os casais a se conhecerem mais intimamente. Aqui no Brasil, a gente tem algumas empresas que oferecem cursos com este propósito, mas plataformas tecnológicas que contemplem essa jornada por inteiro, a gente ainda está aguardando. E está aí uma oportunidade para quem quiser explorar. A nossa quarta tendência, ela fala sobre intimidade remota. Perfeito para amantes de longa distância, os dispositivos conectados que permitem que seu par controle o seu vibrador de longe, eles também aumentaram de popularidade pós-Covid-19. Como muita gente teve que se manter distante durante a pandemia, essas ferramentas elas ajudaram os casais a encontrar maneiras de se conectarem intimamente e a tecnologia que evoluiu significativamente nos últimos tempos tem tornado essa experiência mais atraente, realista e intensa para alívio e satisfação de quem não pode se fazer presente. Em 2021, para vocês terem uma ideia, havia 36 milhões de dispositivos sexuais conectados globalmente. É um crescimento de 87% em relação ao ano anterior. E este mercado, que em 2020 valia 3,8 bilhões, ele deve chegar a 9 bilhões de dólares em 2025. Empresas como Kiro, Oh My Body, Lovence e Vibeze são referências nesse tipo de dispositivo, conhecido como Teleudildonics. No caso da Kiro e Oh My Body, seus vibradores e luvas masturbatórias eles podem interagir entre si através da tecnologia áptica, que é a tecnologia do toque. E eles registram sensações que pessoas que estão a quilômetros de distância conseguem sentir. Ou seja, é como se você pudesse sentir o toque da outra pessoa, mesmo ela estando longe.
Estes dispositivos eles também são capazes de sincronizar os seus movimentos com áudios eróticos, vídeos e games virtuais. Já a Lovence e a Vibeze, elas permitem que seus vibradores eles sejam sincronizados com o celular e através de um app, o parceiro, mesmo longe, ele também consegue controlar os movimentos e proporcionar prazer. Bom, e para fechar, a quinta tendência que eu vou trazer para vocês é sobre saúde sexual e cuidados íntimos. De acordo com a OMS, saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Não se trata meramente de ausência de doença, disfunção ou enfermidade. Já está mais do que comprovado os benefícios de uma vida sexual ativa para a nossa saúde. Quando temos um orgasmo, estamos liberando para o nosso corpo endorfina e oxitocina, hormônios responsáveis pelo bem-estar. À medida que ficamos mais à vontade para falar sobre sexo, a gente também fica mais à vontade para falar sobre condições que causam desconfortos e necessidade de cuidados íntimos. E apesar da recomendação sempre ser buscar uma ajuda de um profissional ou de um médico para você ter o correto diagnóstico do que você esteja sentindo, é cada vez maior o número de produtos que podem contribuir para ajudar com vários temas relacionados à nossa saúde sexual e que não são considerados medicamentos e nem precisam ser prescritos por um profissional. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos dessa tendência a seguir. Ninguém deveria sentir dor quando está tentando sentir prazer. No entanto, 75% das mulheres elas terão relações dolorosas durante a vida. E o desconforto ele pode ser atribuído a várias condições de saúde, como endometriose, dor pélvica, menopausa, entre outros. O Walnut ele é um dispositivo vestível íntimo composto por uma série de anéis elásticos que eles se unem e permitem que você personalize a profundidade da penetração, seja por um pênis ou um vibrador. Ele funciona, na verdade, como um amortecedor, ajudando mulheres a terem relações mais confortáveis e sem dor. Muitas pessoas elas estão sofrendo em silêncio, ou porque acham que não há nada que possa ser feito sobre seu problema, ou porque elas têm vergonha de trazer isso para seu parceiro ou procurar uma ajuda médica. O sexo doloroso ele afeta milhões de casais e ainda assim ele é atolado de vergonha e de tabu. Por isso iniciativas como essa são tão importantes para contribuir para que as pessoas tenham mais prazer. Uma outra tendência que a gente vê são Kegels conectados. Kegels, para quem não conhece, são exercícios que fortalecem a musculatura do assoalho pélvico. E quando eles são feitos regularmente, eles podem melhorar também disfunções, como incontinência urinária e intestinal. Quando se trata de sexo, eles também trazem mais controle durante a penetração, aumentando o fluxo sanguíneo para a vagina, o que contribui para que a gente consiga ter orgasmos mais fortes. Com o avanço da tecnologia, já é possível encontrar no mercado dispositivos inteligentes como o Elvio, que, através de sensores de biofeedback, eles são capazes de visualizar os movimentos do assoalho pélvico para ver se eles estão sendo realizados corretamente. E, em tempo real, ele indica quais são as correções e os ajustes necessários para fazer durante o exercício. Um outro tema que eu queria trazer para vocês também, de novidades que a gente vê nesse mercado, é quando se trata de ejaculação precoce. A ejaculação precoce ela é a disfunção sexual mais predominante e estima-se que 30% dos homens sejam afetados por essa condição. E apesar da gente já ter no mercado medicamentos que contribuem para o tratamento deste problema, novas abordagens não farmacêuticas e tecnológicas estão sendo desenvolvidas para endereçar essa condição. Uma delas é o Morari. É um dispositivo que ele ainda está em teste, ele é transdérmico, ele parece um band-aid e ele usa princípios de eletroestimulação como meio de inibir os nervos do pênis, postergando a ejaculação. A ideia é que o Morari ele seja colocado no períneo e ele possa ser ativado pelo celular. Ele não deve interferir no sexo e ele também pode ser descartado após o uso. Outra empresa que traz uma abordagem diferente para essa mesma questão é a MyHixel. Fazendo uso de uma luva masturbatória sensorizada associada a um game, o dispositivo ele promete ajudar os homens disciplinando o cérebro para retardar a ejaculação. Uma outra empresa que trouxe uma inovação nesse setor se chama Lorals. A Lorals elas são calcinhas de látex natural, descartáveis, que elas foram desenvolvidas para serem utilizadas durante o sexo oral, garantindo mais prazer e conforto para quem eventualmente precisa recorrer a alguma proteção por questões de saúde. Ao criar uma barreira fina entre a boca e a vulva,
A Loros impede a troca de fluidos corporais, sendo uma alternativa mais visual e sensorial quando comparada a outras opções existentes. Recentemente, a empresa teve a aprovação do FDA para testar que as suas calcinhas protegem contra ISTs. Sexual Care, Intimate Care ou Pepeca Care é o novo skincare. São várias as marcas que estão abraçando este movimento e lançando produtos como lubrificantes, sabonetes, hidratantes, que afloram uma nova rotina de autocuidado íntimo. Seguindo uma tendência de consumo por produtos naturais que a gente já está experimentando em outras frentes, os novos produtos de Sexual Care, eles trazem ingredientes mais naturais e orgânicos, proporcionando um cuidado maior com a nossa região íntima. Bom, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu trouxe 5 tendências e inovações no mercado de bem-estar sexual e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as novidades que estão surgindo aí pela frente.